Por que Jesus tem amor e empatia pelo mundo, pelo humano? Ele tem esse sentimento na essência, Sofia, dele, ou porque ele experimentou ser humano? Qual a origem do sentimento de amor de Jesus? Pelo fato dele ter sido humano. O espírito de Jesus é o mesmo de Sofia, mas um espírito que se expressa a partir do tipo de espécie do corpo biodêmico de Sofia, ele se expressa a partir de um ser que nem tem emoções. Os biodêmicos não têm emoção. Sofia foi engendrado lá atrás para exercer uma função e ele não tem emoção. Ele, Sofia, ficou extasiado quando a sua genética produziu um ser humano, que era o eu dele sendo humano, e esse ser humano explodia em beleza emocional, em beleza filosófica, em beleza atitudinal. E isso, para Sofia, era algo extremamente gratificante, receber via ponte quântica do seu DNA, do humano que era o seu avatar, as melhores expressões emocionais que ele nunca tinha sentido. Então, assim, o ser humano Jesus é que é o show da história. O espírito que o anima, ele retém em si alguns seres que ele tem que administrar. O maravilhoso é o humano Jesus. Mas Jesus não morreu pelo pecado original, o pecado de Adão e Eva? Isso é que a igreja criou na sua teologia infantil para nos dizer. Então imagine que você é Deus e que você exigiu que Jesus morresse para purgar o pecado original de Adão e Eva. Mas qual foi o pecado original de Adão e Eva? Comer uma maçã. Ou seja, comer algum tipo de química que provocou uma mutação nas sinapses cerebrais de Eva, porque ela passou a perceber o mundo como era, e Adão também. Isso é pecado? Mas supondo que seja, se você aceita isso, a solução é o quê? É Jesus nascer, sofrer com o sangue dele, resolver isso? Isso não tem sentido para nenhuma filosofia, para nenhuma lógica, para nenhuma ética. Mas é isso que a igreja diz. Acredita nisso quem quiser. E quem acredita nisso, eu só posso respeitar e dizer, continue acreditando. Mas isso é uma visão infantil, é uma visão, eu até diria, irresponsável frente à quantidade de sofrimento, que é a definição de que somos todos pecadores, porque somos filhos de Eva, e foi preciso que Jesus ou alguém morra para resolver isso. Isso é totalmente inaceitável para o meu padrão de conduta filosófica. Pode ser que seja para alguém, eu respeito, mas assim, é um absurdo filosófico sem tamanho. Quero saber de onde, Rogério, você tirou esse contexto todo? Em qual papiro antigo, ou manuscrito, ou códice você traz essas informações? Cara, são 30 anos de esquisitice. Eu digo esquisitice porque eu pretendia levar minha vida como torcedor do América aqui de Natal, que é um time tão evoluído que hoje está na Série D. Os times que chegam à Série D porque são divinos. Os jogadores meditam, não jogam bola, por isso que chegam na Série D. Eu sou torcedor do Mecão, pretendia levar minha vida num sentido e um sem número de situações me envolveram e desde cedo eu fui meio que intimado a servir ou emprestar o meu concurso humano para que, através de mim, uma série de informações fossem veiculadas, e por isso que eu inventei um pseudônimo para não aparecer, porque eu mesmo estranhava o que saía de minha boca. Então, há 30 e poucos anos que estou nessa estrada, mas assim, eu, enquanto Rogério, sou um mero personagem, a ponta de um iceberg, um membro de uma equipe que funciona de um modo que o ser humano se assustaria ou não conseguiria compreender. Então, assim, por mim mesmo, eu não sou porcaria nenhuma. Repetindo Fernando Pessoa, eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Apesar disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, eu tenho os meus sonhos, mas nem isso eu posso praticar porque eu estou a serviço de um grupo espiritual muito
muito forte de outros grupos que não são de espíritos encarnados e estão todos trabalhando nessa fase de transição e tomam do meu concurso para escrever e falar sobre o alvorecer do que eles chamam a revelação cósmica. Lá atrás, Kapila promoveu a revelação psíquica, quando promoveu, há cerca de 2.700 anos, a doutrina que hoje na Índia se chama Sankhya, ou Sankhya. A revelação psíquica foi lá estabelecida, mas não redundou em muita coisa. Segunda metade do século XIX, Kardec coordenou a revelação espiritual. Agora é o momento do início da revelação cósmica, no sentido de pôr em escrutínio constante tudo que foi ensinado até agora com a pretensão de ser verdade. A revelação cósmica não aponta verdades, mas questiona tudo que foi estabelecido como tal, convidando o ser humano a deixar de usar a lente infantil da crença confortável para sair dessa zona de conforto e olhar as coisas de uma forma mais profunda, ainda que isso cause um desconforto, né? Então, infelizmente, os assuntos que eu trato são desagradáveis, os livros que eu escrevo, as palestras que eu dou, por isso que eu mesmo escondo. Eu mandei, uma época, tirar livro meu de tudo que é livraria, que eu digo, isso vai escandalizar as pessoas, eu não quero. Então, isso tudo é feito num circuito mais fechado, exatamente para não escandalizar. Mas, assim, eu, Rogério, sou só a face que se enxerga de um processo muito mais profundo. E eu erro bastante. E eu distorço bastante. E já quis parar com isso 1000 vezes, mas eles insistem. Então, mesmo com erro, com equívoco de minha parte, lá vai isso tudo. Mas eu sempre digo, prudência, quem lê ou escuta o que eu escrevo ou falo, porque nem eu pretendo estar certo e não tenho a mais remota noção de um dia pretender a ter certeza de qualquer coisa. Eu só exijo de mim mesmo honestidade enquanto eu estiver fazendo o que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Semeando reflexão em torno de assuntos tremendamente importantes. Mas tem equívocos, tem erros. Então, essa é a minha função. Daqui a pouco isso se acaba, esse corpo morre, as coisas ficam aí para serem refletidas, mas entenda, eu sou só o que se enxerga, mas por trás são as inteligências que movem esses mecanismos no campo da reflexão. Jean, gostaria de saber em qual momento os arcanjos entraram na história. Eles sempre fizeram parte da história universal. Eles foram os primeiros seres criados pelo Javé caído, e Javé confia 100% neles, e eles em Javé, e ponto. No resto, Javé não confia. Então, esses seres que nós chamamos de arcanjos, que é uma certa classe de anjos, que eu chamo de família Aya e Aya, que existe no universo vizinho e também nesse nosso lá em torno de Javé, ou assim era, e nesse universo em torno de Sofia, formam uma classe de seres realmente muito importantes. Talvez eles tenham um tipo de poder que sobre isso nem eles falam, já que eles respeitam o poder que Javé exerce e que Sofia exerce. Eles sempre estiveram presentes nessa história. Na minha história, desde os meus 27 anos, os espíritos invadiram minha vida e eu fiquei lidando com espíritos. Isso foi em 1986. Só que eles avisaram, em algum momento você vai começar a lidar com seres extraterrestres. E isso começou em 1999. E o primeiro encontro que eu tive com seres de fora foi com esses seres que nós estamos chamando aqui de arcanjos. São seres extraterrestres. Não são nuvem, nem projeção. São corpos biológicos, ainda que os deles sejam de um tipo diferente, mas entenda, eles não são humanos, eles não são agradáveis no trato, eles são secos, não têm emoção, mas são figuras que têm uma agenda muito própria. Não, são do bem, mas não são bonzinhos. É o que eu posso dizer. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, então talvez seja a hora de dar o próximo passo na sua própria jornada. No e-book Niroda, Yoga, Alquimia e a Jornada da Autorrealização,
Você vai descobrir como transformar o caos em consciência, a dor em expansão e a mente em presença. Acesse o link na descrição e comece agora o seu processo de despertar.